Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, um programa da Rede Alesp para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo e Executivo Paulista. E hoje vamos falar sobre uma ação importante do Museu do Futebol. Para isso, a gente vai receber a Yalê Cardoso, ela que é coordenadora do Núcleo Educativo do Museu do Futebol, que faz parte aqui de uma secretaria do nosso estado, não é isso mesmo, Yalê? Olá, Carol, é isso mesmo, coordeno o educativo do Museu do Futebol e que pertence à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. De Cultura e Economia Criativa. Então, o museu faz parte aí dessa secretaria tão importante que leva cultura e entretenimento aqui no nosso estado. E Ale, para então a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho do Museu do Futebol em si e do trabalho que você exerce lá. Bom, o Museu do Futebol é um museu incrível que fica aqui na cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu. É um museu que nasce em 2008, já com um programa de acessibilidade, que é o PANF, o Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol. É um museu com muitas salas expositivas, todas as salas interativas, e eu acho que o mais legal de dizer do Museu do Futebol é que é um museu que não fala só de futebol, né? Então, é um museu que conta a nossa história, a história do Brasil, por meio do futebol. Acho bacana contar isso, porque às vezes as pessoas falam, Museu do Futebol, mas eu não gosto muito de futebol. E quando elas chegam no Museu do Futebol, entram no Museu do Futebol e conhecem todo o conteúdo que a gente tem, elas acabam se apaixonando, assim como eu, que nunca fui tão fã de futebol, estou no museu há 10 anos e sou completamente apaixonada por esse museu. É incrível o impacto que ele tem nas pessoas, porque ele permeia muitos assuntos da nossa sociedade, do mundo, por meio do futebol. Então isso é muito rico. Bacana. A gente vai falar aqui de uma ação que vocês estão fazendo com as escolas, né, inclusive, e aí vocês trabalham exatamente isso, né, matemática, história, geografia, com o futebol como uma arma de aprendizado. Mas para a gente primeiro começar a falar dessa ação, eu queria que você explicasse um pouco mais. Agora, durante a pandemia, né, as escolas estão fechadas, mas vocês se propuseram a fazer uma ação online, né? O museu também, recentemente, ele abriu, né, presencialmente, mas durante todo o início da quarentena, ele permaneceu fechado, né, com as atividades presenciais, visitas interrompidas por conta, infelizmente, da pandemia. E aí surgiu, então, essa ideia, né, de fazer uma ação com as escolas. Como que surgiu? Qual que é o objetivo? Bom, exatamente. A gente tem todos os museus, na verdade, né, trabalham muito nessa frente de atendimento do seu público visitante, e os núcleos educativos têm como missão prioritária atendimento não só do público espontâneo, que é o público de família que chega sozinho no museu, como as instituições, escolas, ONGs, as instituições que agendam uma visita. Além de todos os projetos que o Educativo do Museu do Futebol também tem, os projetos de acessibilidade. Quando veio a pandemia, em março, né, desse ano, a gente suspendeu, o museu fechou, tivemos que aprender a trabalhar de casa, e eu acho que o maior desafio foi pensar em como acessibilizar o conteúdo do museu para esse atendimento online, né? A experiência de se visitar um museu é muito rica, é muito impactante, mas nem por isso a gente cruzou os braços. A gente falou, bom, como é que a gente consegue fazer? E aí, naquele primeiro momento, em contato com as escolas, a gente percebeu que os professores também estavam se readequando às plataformas online. Então, a gente optou, no início da pandemia, em começar com outros projetos, como, por exemplo, Revivendo Memórias em Casa, que é um projeto que a gente atende com pessoas idosas com Alzheimer e também sem Alzheimer. E mais um pouquinho para frente, a partir de julho, a gente começou a receber muitos e-mails de escolas pedindo visitas virtuais.
E aí a gente criou, a gente desenvolveu o projeto Interações Educativas, que é um projeto, não é bem uma visita, porque a gente não está no museu fazendo essa interação, mas é um projeto justamente para ter uma relação do ensino formal, que são as escolas. A gente adapta as visitas e os nossos conteúdos de acordo com que a escola está trabalhando com os seus alunos. Então, é como se que essa interação fosse uma extensão da sala de aula. E aí a gente consegue mostrar todas as nossas salas por meio de um tour virtual, a gente consegue usar os nossos jogos, as nossas dinâmicas educativas, dando subsídios a esses professores e fazendo com que a aula dele também seja uma aula muito lúdica e muito dinâmica. A gente começou esse projeto recentemente, a gente já está com bastante agendamento, e tem sido muito gostosa a experiência e muito rico, tanto para os alunos, professores, quanto para a gente também, Museu do Futebol. Bacana. E é legal que vocês tenham contato, né, primeiramente, pelo que eu entendi, com a instituição de ensino e também com o professor, para entender em que momento da aula eles estão, os alunos estão, né? Às vezes, qual matéria, qual parte da matéria que eles estão estudando, para vocês conseguirem implementar isso falando através do futebol, falando através da arte. Então, uma maneira de interação, como você bem disse, lúdica, né? Isso atrai muito os alunos para participarem. A gente viu que durante a pandemia alguns alunos ficaram com as câmeras fechadas, os professores se sentiram um pouco sozinhos, né? Acho que aí veio um pouco da criatividade dos professores também, né? Que tiveram que se desdobrar para fazer essas aulas, para prender a atenção dos alunos. E bacana ter esse suporte aí do Museu do Futebol. E eu queria também contar um pouquinho para o nosso telespectador como essas visitações no museu. Vocês fazem um tour de cada sala, vocês têm bastante alas aí no Museu do Futebol, como você bem disse, que não contam só a história do futebol, mas também do Brasil. E aí vocês conseguem encaixar isso durante as aulas para os alunos, como se eles estivessem visitando aí o próprio museu pessoalmente? Exatamente. A gente, num primeiro momento, quando a escola ela entra em contato com a gente, não só a escola, isso também vale para a ONG, qualquer projeto que trabalhe com ensino, né? Quando ela entra em contato com a gente, ela vai preencher um formulário. Nesse formulário, ela vai primeiro dizer para a gente qual é o público-alvo, o público que ela atende, se são crianças, adolescentes, a faixa etária. Ela vai ter nesse formulário um leque de temas centrais que ela pode escolher para a gente elaborar esse roteiro customizado para ela. Então, por exemplo, pode ser um professor de língua portuguesa e ele quer trabalhar a língua portuguesa e coleção. É um exemplo, né? E a gente vai daí, quando a gente recebe esse formulário, isso é passado para a equipe de educadores, e em cima da faixa etária e do que aquela escola está pedindo, a gente vai se debruçar nas nossas salas, nos conteúdos que a gente tem. Durante todo esse tempo a gente foi acessibilizando os conteúdos também, tendo imagens para fazer um tour virtual, e aí a gente monta um roteiro customizado para aquele grupo, para aquela história, abordando as temáticas que eles escolheram. Além da gente trabalhar com as imagens do próprio museu, trechos de vídeos, trechos dos conteúdos que a gente tem no museu, a gente também utiliza coisas que a gente tem em casa. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar coleção, como já aconteceu, os educadores propuseram, olha, vocês em casa colecionam alguma coisa, e rapidamente os alunos vieram com seus objetos. Então, a gente consegue trabalhar, inclusive, conceitos da museologia, né? Curadoria, a gente consegue trabalhar patrimônio, memória afetiva, tudo isso com o conteúdo que está também no museu. Enquanto o museu está aberto, como você disse, a gente já reabriu o museu está aberto para visitação de quinta a domingo, porém, a gente suspendeu, a gente não retomou as visitas educativas,
por uma questão óbvia, né? Acho que enquanto a gente não tem a vacina, não é prudente nem pelo nosso público, nem pela nossa equipe. Então, a gente vai manter esse formato de visita, são essas visitas online, essas interações, até a gente ter a população vacinada. Perfeito. E Ale, você falou aí dessa aula que teve, né, sobre a questão das coleções, né, e os alunos participaram, foram pegar o que colecionavam. Como você bem disse, teve uma boa adesão das escolas, né? Como você acabou de citar aqui para gente. E para os alunos, como tem sido essa experiência? Você tem acompanhado as visitas? Como tem sido essa experiência para eles de uma aula mais diferente, mais dinâmica? Eles têm recebido bem isso, ficado feliz? Carol, é surpreendente. A gente achou que a gente fosse se deparar com algumas dificuldades, porque a gente bom, durante esse período da pandemia, da mesma dificuldade que as escolas tiveram em lidar com os seus alunos, você falou das câmeras fechadas, a gente também teve que aprender protocolos de reuniões, protocolos de redes sociais. E eu tenho um enteado, eu não tenho filho, então eu vejo meu enteado também fazendo aula, às vezes com a câmera fechada. Então a gente vai percebendo que a gente precisa ter acordos, que são acordos que a gente também tem que ter no nosso dia a dia, com a nossa família, seja no museu, seja em casa. Quando a gente desenhou esse projeto, a gente tem algumas regrinhas. E uma das regras que a gente tem, que é um combinado que a gente faz, é de todo mundo ter as câmeras abertas. Então, e os microfones, enquanto um colega fala, ou o professor, ou o educador do museu, a gente fecha o microfone. E a gente falou: será que a gente vai ter muita dificuldade? Nossa, acho que vai ser difícil ter esse respeito. E por incrível que pareça, todas as regras, quando elas são embasadas, e elas são embasadas positivamente, elas funcionam. Então, os educadores, em vez deles passarem a regra para os grupos negativando, olha, não pode ter a câmera fechada, não pode. A gente inverte essa chavinha. Então, assim, gente, para a gente conseguir se enxergar, para a gente ver os rostinhos de todo mundo, vamos deixar as câmeras abertas, para a gente aprender a respeitar o colega e ouvir o que o outro tem a dizer, vamos fechar os microfones. E foi incrível, tem sido incrível, tem funcionado muito. Um respeito imenso de ambas as partes, tem sido prazeroso, tem sido interações que têm o aprendizado, a gente aprende muito também, então assim, ambos aprendem e a gente se diverte, então acho que o mais gostoso é a gente sair desse ambiente também da sala de aula mesmo, que online e virtual, e trabalhar um conteúdo de um museu de uma forma lúdica. Os professores estão se divertindo, estão agradecendo muito, os alunos também, os educadores. Tem sido muito novo para a gente, está sendo surpreendente, e eu acho que o mais bacana disso tudo é perceber a potência da acessibilidade, do acesso de fato. A gente tem a oportunidade nesse momento de atender instituições, escolas de outros estados do Brasil que talvez não tivessem as condições de virem até o museu. A gente pode atender escolas, instituições de zona rural. Claro, depende muito das condições, ter um computador, ter uma internet. Mas assim, tudo é possível. A gente vai ampliando esse acesso à cultura e ao museu. Então tem sido gratificante, muito gratificante. E Ale, você citou essa questão aí das ONGs, né, e também das escolas de outros países. Então, vocês não têm nenhum critério assim específico? Eu vi que até as turmas de EJA vocês também atendem, né? Então, o único critério mesmo é que seja uma instituição de ensino, ou tem algum outro critério que precisa ser respeitado para ser atendido por essas aulas interativas? Acho que a gente tem adotado alguns critérios mínimos, assim, até para as visitas educativas, quando elas acontecem no museu, o educador, quando ele recebe o grupo presencialmente no museu, a gente atende um grupo de 20, 25 pessoas. Por quê? Por que não é um grupão? Justamente para a gente criar um vínculo afetivo, para a gente conseguir se olhar,
para a gente conseguir se ouvir, para o conteúdo ser aprendido. Cada aluno tem uma inteligência diferente da outra, tem um que tem uma inteligência mais matemática, o outro tem uma inteligência mais sensitiva, tem ritmos diferentes, somos indivíduos diferentes, né? Então a gente percebe que nessa interação online vale essa mesma regra. A gente tem pedido para que cada grupo tenha no máximo 25 pessoas, por esse motivo, e também porque a gente tem percebido que quando uma sala virtual tem muitas pessoas conectadas ao mesmo tempo, a conexão fica lenta, a conexão cai. Então, eu acho que essa é uma das regrinhas, além disso que eu te falei agora, das câmeras do microfone. Agora, Carol, se não for uma escola, for a gente está aberto, na verdade, para dialogar, para dar esse acesso para os grupos que quiserem. A gente já atendeu família. Teve uma família brasileira que mora nos Estados Unidos que agendou também com a gente. Ela pediu para a gente também fazer, porque os filhos adoram futebol, e aí ela convidou, essa mesma família, convidou parte da família que mora aqui no Brasil. Então, acho que é isso, a gente não está fechando as portas, a gente justamente está abrindo as portas. É muito bem-vindo quem quiser participar, e aí a gente vai construindo junto. Bacana, legal você citar esse exemplo aí da família, né? Às vezes a gente acredita que é um nicho fechado, que precisa ser uma escola particular, uma escola pública, mas aí é legal vocês atenderem todo esse tipo de público, né? E as necessidades diferentes, né? Uma família, às vezes, não necessariamente quer ter uma aula de história, uma aula de geografia, mas também tem como aprender muito. E acredito que tenha sido bacana para eles conseguir reunir a família aqui, que mora também no Brasil, né? Já que eles moram nos Estados Unidos, para matar a saudade, né? E é bem bacana contar esse tipo de casos, esse tipo de histórias que acontecem, que a gente consegue enxergar melhor, visualizar melhor a importância desse tipo de ação. E Ale, como que faz para se inscrever? É só acessar o Museu do Futebol? Você disse que tem também um formulário, né? Sim, basta a pessoa acessar o site do Museu do Futebol, né, museudofutebol.org.br. No site tem um caminho, tem o educativo, e dentro do educativo, da abinha do educativo, já tem lá um link para Interações Educativas. Quando você entra em Interações Educativas, você já tem acesso ao formulário, onde a pessoa ela escolhe a data que ela quer fazer a interação, o horário. Quando a gente recebe esse formulário, a gente vai olhar a nossa agenda para ver se aquele dia que a pessoa escolheu está vago ou não. E a gente entra em contato. Então, eu entro em contato e falo, olha, vamos agendar o seu grupo, ou esse horário a gente está cheio, daí a gente oferece outro horário também. Então, esse primeiro contato é feito apenas pelo site do museu e por meio desse formulário. Mas depois a gente entra em contato e vai construindo daí todo esse percurso até chegar o dia da interação. A gente ensina, muitas vezes a gente acaba conversando com uma instituição que, por exemplo, não sabe, mas a gente usa o Hangout Meets, a gente tem feito por essa plataforma. Então, às vezes, a gente ensina a pessoa a baixar aquela plataforma, a gente faz teste de conexão antes também, para ver se está todo mundo, se está funcionando, para não frustrar ninguém na hora. Então, a gente tem todo o cuidado de vários passos para fazer com que o dia do encontro seja, de fato, um sucesso para todo mundo. E as aulas, elas acontecem de terça a sexta, né? Como que funciona a duração, por exemplo? Ela dura mais de uma hora ou isso também é flexibilizado conforme a necessidade do grupo? A gente tem as interações, então isso é um pouco flexibilizado conforme o grupo. O professor, por exemplo, ele pode falar que a aula dele tem duração de 2 horas, então daí a gente vai ver se a gente consegue fazer. Mas geralmente a gente tem ficado entre 1 hora, 1 hora e meia, que é o tempo da visita, né? 1 hora e meia é o tempo de uma visita dentro do museu. A visita ela é dividida em 3 etapas.
Então, tem aquele momento que a gente chama de acolhimento, que é onde a gente se apresenta, é o quebra-gelo, né? A gente se apresenta, a gente começa a criar uma relação ali, depois tem o desenrolar da mediação, que é a metodologia que a gente usa, e a mediação ela é bacana porque o educador ele não chega despejando conteúdo ou dando de fato assim uma aula sem levar em conta a bagagem que aquele grupo, aquele aluno ou aquele professor tem. Então a gente vai o tempo todo construindo essa interação por meio de diálogo e troca. É muito importante, o educador do Museu do Futebol, ele está sempre instigando esse grupo a refletir, a pensar, a interagir, e eu acho que é aí que vem o segredo de ser tão lúdico e tão gostoso, né? Porque eu não coloco assim, olha, eu sei mais do que você, não. Vamos construindo junto e sempre também empoderando e ouvindo muito o professor, que isso também é muito importante. E Ale, eu vou deixar agora essa fala, na verdade, para você, se eu esqueci de perguntar ou você queira falar alguma coisa sobre essa ação educativa, porque eu também queria falar sobre as exposições virtuais que o museu tem, né? Mas sobre essa ação educativa, essas aulas interativas, tem algum outro recado, algum outro conselho para quem queira participar? Sim, a gente está fazendo essas interações todas as terças-feiras, às 15 horas da tarde. Então, assim, esses são os horários que a gente tem para agendar. Às terças-feiras, às 15, às quartas, quintas e sextas, a gente consegue fazer um atendimento às 10 e outro às 15, mas isso também está no site. E mesmo agora, em período de férias, a gente também está extremamente aberto para agendar. A gente sabe que às vezes uma ONG, uma instituição não está de férias, então pode entrar em contato, agendar, a gente não vai tirar férias e estamos super à disposição e com muita vontade de interagir cada vez mais com muitos grupos e perfis diferentes de pessoas. Que bacana. E vocês pretendem levar, então, essa ação? Não tem data limite para acabar ainda? Não tem data limite para acabar, enquanto a gente não recebe grupos agendados presencial no museu, a gente continua com essa ação, mas mesmo quando tudo voltar ao normal e a gente começar a receber os grupos presenciais no museu, a gente vai manter ainda algum horário para esse tipo de ação, justamente com o foco na inclusão e na acessibilidade de instituições que não têm condições de vir até o museu. Perfeito. É bacana porque continuar esse projeto, né? Porque, como você bem disse, escolas de outros estados podem ir virtualmente ao Museu do Futebol, que fica localizado aqui no estado de São Paulo, né, no estádio do Pacaembu. E também tem outras ações, né? Eu sei que o Museu do Futebol tem pelo menos 17 exposições virtuais, é isso mesmo? E como que é o teor aí? Você pode dar um spoiler pra gente de qual que é o conteúdo dessas exposições? Bom, a gente tem, além das nossas exposições presenciais, né, que são incríveis, que a gente está no momento com Pelé 80, o rei do futebol, que é uma exposição incrível, super interativa, os 80 anos de Pelé. É uma exposição temporária, que vai até abril de 2021, e a nossa exposição de longa duração, que, como eu disse no início, é incrível, assim, é linda, passam por muitos assuntos, as salas são todas temáticas, né? Então eu acho que para quem estiver em São Paulo e puder, vale uma visita presencial. E a gente tem também algumas exposições virtuais, todas na plataforma do Google Arte e Cultura. Dá para acessar também, dá para procurar no Google ou no próprio site do museu, a gente tem o link que direciona para essas exposições virtuais. A gente tem, por exemplo, Memórias Copa de 70, que é uma das exposições. A gente tem o Rumo à Copa de 70,
que é uma outra exposição. Tem uma exposição virtual que eu gosto muito, que é Pacaembu, o Estádio Monumento. Então, como eu te disse, a gente não precisa só trabalhar do futebol, é uma exposição que fala do Pacaembu, mas eu posso, por exemplo, acessar essa exposição para trabalhar ou simplesmente ir com um olhar de arquitetura ou um olhar de comportamento social de uma época, de uma década, né? Então, todas essas exposições, eu dei exemplo de 3, mas a gente aí tem várias exposições, e além dessas exposições virtuais, a gente também tem um conteúdo virtual muito bacana, que são registros de webinários, encontros que o Museu do Futebol fez agora durante a pandemia, palestras, um conteúdo educativo online muito legal. Então, a gente tem, por exemplo, oficinas para uma família ou até uma escola poder acessar e aprender a fazer alguma coisa, sabe? Uma oficina no formato de faça você mesmo. Então, como aprender a fazer máscara de papelão, cartão postal. A gente tem uma série de atividades lúdicas que os educadores criaram e a gente acessibilizou nesse site justamente para as pessoas poderem fazer em casa. Isso tudo está no site do museu, tem muita coisa bacana, além de toda a programação que vem agora para dezembro. A gente vai entrar também no período de férias, então a gente também vai começar a acessibilizar. Acho, Carol, cada vez mais, acho que tudo que a gente passa a pensar daqui em diante, acho que a pandemia trouxe um pouco esse aprendizado, é a gente pensar nas duas frentes, tudo que pode funcionar no presencial e como a gente pode também acessibilizar esse conteúdo do presencial para um conteúdo online. Então, dessa forma, a gente amplia ainda mais o nosso conteúdo e o nosso alcance do nosso público, né? E Ali, essa questão do virtual, né, a pandemia apenas acelerou, né? A gente sabe que a gente já vinha de uma transformação, né, para esse mundo virtual, as oportunidades, né, para esse mundo digital. Ali, é muito bacana esse nosso bate-papo para falar dessas ações e oportunidades, né? São oportunidades que o Museu do Futebol dá para essas pessoas, né? Famílias, alunos, turmas do EJA, né? Que é Educação de Jovens e Adultos. E eu queria deixar, então, esse último espaço para você deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Passa super rápido, mas eu fiquei muito feliz de tratar sobre esse tema tão importante, essas ações do Museu do Futebol. Acho que a mensagem que eu deixo é nos busquem, nos procurem, estamos aqui com muita vontade de atender. Você falou do EJA, eu acho que fica aí o convite para o EJA, que sempre foi o nosso não público, por uma questão de horário. Então, o museu ele fecha as portas no horário que as turmas de jovem e adulto estão na escola, o museu não está funcionando, e nesse momento, se tiver um EJA que quer agendar com a gente, vai ser super bem-vindo, a gente consegue readequar os nossos horários, e deixar aberto também esse convite, não só para as escolas, mas para as famílias, para as ONGs, instituições de pessoas em situação de vulnerabilidade social, instituições ou pessoas com deficiência. A nossa equipe é uma equipe extremamente qualificada no atendimento de todos os perfis de público, justamente porque a gente tem projetos de acessibilidade. Então é isso, estamos abertos para atender, o museu está funcionando e o educativo aqui disponível para atender online esses grupos.
Perfeito. E Ale, mais uma vez agradeço a sua participação. Essa foi a Yale Cardoso, ela que é coordenadora do Núcleo Educativo do Museu do Futebol, falou sobre essas ações, aulas interativas, ações pro EJA, são ações muito importantes nesse momento de pandemia que aproximam a gente da arte e da cultura. Então, mais uma vez, obrigada a Yale e a todos vocês que acompanharam esse Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!